Muita graça e muita paz, igreja, amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus essa noite? Amém? Noite de ceia, noite de participarmos da mesa com o Senhor, porque a presença dEle é real e intensa neste lugar e nas nossas vidas, amém? Você crê assim comigo? Amém? Ele já se faz presente na casa e Ele já se faz presente em nós. E está também atuando essa noite através de nós. Amém? Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu quero que você olhe para a pessoa que está mais próxima de você aí e diga para ela como que você está bonito hoje. Está bonita hoje. Fala para ele e fala para ela como você está cheiroso hoje. Agora essa aqui é bônus, Como você está mais magro hoje. Quem toma posse aí? Aleluia. Glória a Deus. Gente, eu quero lembrar você também, meu irmão e minha irmã, que nós estamos num tempo muito especial. Quem sabe que tempo é hoje, a partir de hoje? Não, aniversário da igreja! Mas também é quaresma. Mas é especial porque hoje estamos dando um pontapé inicial para o aniversário da nossa igreja de 69 anos. Amém? E no decorrer desse mês nós estaremos recebendo pregadores de outras igrejas, metodistas e não metodistas, para trazer a palavra para nós. Amém? E nós vamos estar falando no ano todo de 2022, se Deus assim permitir, sobre viver processos em Deus. Lembrando que nós vimos no vídeo, quem não viu o vídeo, eu quero repetir, que Deus não só transforma através de milagres, Deus também transforma através de processos. Nem tudo que Deus faz é milagre, mas tudo que Deus faz é processo. Amém? Eu quero então, sem perca de tempo, convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Aleluia. Você continua feliz com Jesus? Bonito, cheiroso e mais magro? Aleluia. Mateus 7, quem acha e pode se colocar em pé, tiver saúde para isso. Mateus 7, nós vamos ler o verso 24 ao verso 27. Hoje eu quero falar sobre processos de fundamento, ou de fundamentação. Mateus 7, do 24 ao 27, quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga, eu também. Então todo mundo achou. A pastora falou assim, traga a Bíblia para a igreja. Na classe dos jovens eu disse hoje, quem tem a espada, abre, que é a Bíblia. Quem não tem, abre o canivete, que é o celular, né? Então é melhor andar com a espada, né? Melhor, mais robusta, né? Vamos lá, Mateus capítulo 7, o verso de número 24 ao verso de número 27 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente ou uma mulher prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela veio a desabar, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pai amado, Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por mais um dia na tua casa, por mais um dia de vida, e por mais um mês de aniversário, por mais um tempo de quaresma, por tudo, Senhor, que estamos vivendo. Pai, te damos graças por poder ser alimentado por Ti e pela Tua palavra. Por isso fala conosco, Espírito Santo de Deus. Tem liberdade neste lugar,
Tem liberdade na minha vida, na vida daquele e daquela que quiser dar liberdade à tua palavra essa noite. Pai, sabemos que há poder na tua palavra. Sabemos que há poder em ti, há virtude em ti, para curar, libertar, transformar a nossa vida essa noite. Pai, cumpre o teu querer em nós. Estamos aqui. Em nome de Jesus, quem crê diga amém. Pode tomar o teu assento, meu irmão, minha irmã. Nós temos vivido em um tempo do século 21, temos vivido em um mundo de expertises, onde todo mundo precisa ser esperto em muitas coisas, todo mundo precisa ser esperto em alguma coisa, ou todo mundo precisa ser esperto para alguma coisa. Mas existe, meus irmãos, uma linha muito fina, uma linha muito tênue entre a esperteza e a malandragem. Existe uma linha muito fina nos nossos dias entre aquilo que é esperteza ou expertise e aquilo que é malandragem. Existe até um ditado popular que as pessoas costumam dizer: o mundo é dos espertos. Quantos já ouviram esse ditado? O mundo é dos espertos. Mas tem aqueles crentes em Jesus Cristo, pentecostais, que falam assim: o mundo é dos espertos, mas o reino é dos escolhidos. Você já ouviu isso também? Veja bem, meu irmão, minha irmã, o bom da nossa teologia wesleyana é que de fato Deus escolhe a todos. Deus te escolheu antes da fundação do mundo, meu irmão. Deus te escolheu nele, para a glória dele, para o louvor dele. Deus te escolheu e te chamou pelo nome. Deus não te chama por apelido, Deus te chama pelo nome. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui essa noite? Deus te conhece mais do que você conhece a si mesmo. Essa é a maravilha de ser filho de Deus. Então Deus os escolheu, Deus escolheu a todos. Mas o problema está que nem todos conseguem escolher a Deus. Nem todos conseguem construir e edificar uma vida com Deus. E é muito preocupante isso, porque é por isso que existe a igreja, para nós anunciarmos aqueles que não conhecem a Deus, ou aqueles que só conhecem Deus por colocar no Google, no Wikipedia, quem é Deus. Para nós anunciarmos através da nossa vida e através das nossas palavras, quem é esse Deus. E que esse Deus morreu por todos, mesmo que ainda alguns não o aceitem. Que esse Deus escolheu a todos, mesmo que ainda alguns tenham resistência. Mas Deus nos escolheu. E esses alguns, às vezes, não conseguem construir uma vida com Deus e edificar uma vida em Deus. E não existe então, igreja, a possibilidade de construirmos de uma forma objetiva, sem fundamentarmos algumas coisas de forma subjetiva. E veja bem, quando eu falo subjetivo aqui, eu não estou querendo dizer que não exista. Estou querendo dizer que o subjetivo é aquilo que existe e nós não vemos. Nós estamos na temática da Escola Bíblica Dominical sobre Reino de Deus. Quem participou essa manhã aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Tinha uma galera aí. O reino de Deus a gente consegue ver com visíveis olhos? Sim ou não, igreja? Não. Mas ele existe. Então o reino é algo subjetivo. E quando eu falo subjetivo, são coisas espirituais, coisas que nós não conseguimos ver objetivamente com olhos físicos, com olhos carnais. Mas aí a gente olha para um cristão e sabe que o rei habita nele, e o reino habita nele. Aí a gente sabe que o reino e o rei existe, porque a vida desse cristão e dessa cristã vai agir de acordo com o que habita nele. A gente reage àquilo que nos possui. Amém? Se você vê uma pessoa endemoniada, você vai saber que ela está endemoniada, porque você vai saber o que está possuindo ela, sim ou não? Vai manifestar o que está nela. Mas não é diferente também com aquele e aquela que tem Cristo Jesus. Vai manifestar paz, justiça, alegria, domínio próprio. E aí nós vamos embora na lista. Está comigo aqui? E aí a gente fala assim: você é crente? Opa, sou. Você tem Jesus? Opa, tenho. Está entendendo? Então,
As coisas espirituais não são coisas objetivas a olho nu, mas são coisas subjetivas, porque são espirituais. Então, meu irmão, minha irmã, não existe a possibilidade de nós construirmos de forma objetiva algo, sem fundamentarmos de forma subjetiva. E raramente, meu irmão, minha irmã, quando observamos qualquer construção pronta, de um prédio, de uma casa, nós raramente vamos conseguir enxergar a estrutura dela. Quando nós olhamos a igreja aqui, por exemplo, o prédio da igreja aqui do lado de fora, a gente não consegue enxergar essas colunas aqui, que estão aqui dentro. Só conseguimos enxergar parte das colunas aqui dentro. Mas se eu falar para você, você está enxergando aqui todo o fundamento, toda a fundação da igreja, toda a estrutura da igreja? Você enxerga aqui? Não, a gente não enxerga, porque está escondido, está abaixo, está no lugar onde os nossos olhos não conseguem ver. Então, meu irmão, minha irmã, não conseguimos enxergar a estrutura, não conseguimos enxergar o fundamento. Por esse motivo, muitas pessoas até duvidaram que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque Jesus Cristo não era um Deus nórdico. Jesus Cristo não era um Thor com um martelo na mão, na qual as pessoas olhavam assim: esse é o Filho de Deus, olha o trovão que ele solta, olha a beleza que ele tem. A Bíblia fala em Isaías capítulo 53, que ele era um homem de dores. Eu fico imaginando ele com a mão cheia de calo, cheia de pereba no corpo. A Bíblia fala que ele não tinha formosura, a Bíblia fala que ele era feio, embora a gente ache ele lindo, amém? Embora a gente cante canções, lindo, lindo, lindo és, porque a beleza dele, irmão Dilson, não era objetiva, a beleza dele era subjetiva, era espiritual. Por isso que quando as pessoas olhavam para ele, falavam assim: esse cara aí é filho de Deus? Não, esse cara aí é filho do José, como que ele é acabadinho? Tanto carregar madeira, né? Olha como ele é cansado, homem de dor. Não, ele é filho irmão de Tiago, é lá de Nazaré. Está entendendo aqui? Porque nele não havia aparência de um filho de Deus. Jesus não era um cara musculoso, Arnold Schwarzenegger, né? Não era um cara belo, Brad Pitt, mas a sua beleza e o seu poder eram internos e emanava de dentro para fora. A beleza de Jesus, a grandeza de Jesus não estava no seu exterior, estava no seu interior, mas se manifestava no seu exterior. Vocês estão aqui comigo? Amém? Por isso, meu irmão, minha irmã, agora entrando no texto, por isso a figura que Jesus ilustra aqui na questão da construção da casa, dessas duas casas, a casa na rocha e a casa na areia, ele ilustra então uma pessoa prudente, uma pessoa sábia, que é alguém que sabe lançar bem os seus fundamentos, é uma pessoa que sabe criar estrutura, consegue criar um fundamento. E o pior, meu irmão, minha irmã, que na sociedade que nós estamos vivendo hoje, é uma sociedade que está acostumada a construir tudo de uma maneira objetiva e não subjetiva, de uma maneira empreendedora, visando alcançar resultados. E dificilmente nessa sociedade que a gente está hoje, a sociedade pensa de uma forma subjetiva, porque nós queremos tudo para ontem e queremos ver os resultados disso. Hoje a pastora, foi hoje que você postou, amor? Aquela frase do Instagram, do Theo Hayashi? Foi hoje? Hoje a pastora colocou uma frase do pastor Theo Hayashi, da igreja Zion, que ele colocou assim: nós temos que valorizar mais os processos do que os resultados. Eu falei: esse cara leu meu sermão. Ele deve ter clonado aqui, ele deve ter hackeado meu computador. Porque a nossa sociedade, Emerson, valoriza resultados e não processos. Nós queremos tudo para ontem, aliás, para anteontem. Só que a gente esquece que por trás disso tem um processo. Às vezes a gente olha, sei lá, vou pensar um cara rico aqui, Silvio Santos. A gente olha lá, quem quer dinheiro? A gente fala: cara, esse cara é rico, esse cara é milionário, esse cara tem grana. Mas a gente esquece que ele começou como um camelô na rua, com uma mesinha lá atrás. A gente olha o resultado, mas a gente não olha o
o processo. E a nossa sociedade, inclusive os jovens, estão vendo muito resultado na internet de muita gente. Mas esquece que por trás de resultado existe processos. Então, meu irmão, minha irmã, por isso que essa nossa sociedade que nós temos hoje está investindo em viabilidade, está investindo em recursos para alcançar resultado, mas fazendo isso, investindo em viabilidade e recursos para alcançar resultado, está comprometendo toda a sustentabilidade dos processos. Meu irmão, minha irmã, isso é muito difícil, porque todo o processo de construção, nós estamos falando aqui, meu irmão, minha irmã, de uma parábola, e às vezes a gente não tem noção de quem Jesus era. Jesus, ele disse o seguinte: eu só faço o que eu vi o meu Pai fazer. Está lá em João capítulo 5 isso. Eu só faço o que eu vi o meu Pai fazer. E muitas vezes a gente acha que ele falou isso só relacionado a Deus. Deus faz milagres, eu faço milagres. Deus cura, eu curo. Deus salva, eu salvo. E a gente tem essa tendência de trazer isso só para o ambiente divino. Mas quando Jesus falou, eu só faço o que meu Pai faz, ele também estava falando do padrasto dele, José. Porque o que José era, igreja? Qual era a profissão dele? Carpinteiro. E carpinteiro faz o quê? Lida com a madeira. Mas ele lida com a madeira fazendo o quê? Estruturas para casas, telhados e etc. Tem pessoas que associam José com marceneiro. Marceneiro faz móveis, e não estrutura de casas. Por isso que a gente às vezes acha que Jesus só veio ser o design da nossa vida. Parece que Jesus veio decorar a nossa vida. Jesus, decora isso aqui para mim na minha vida. Não, Jesus veio estruturar a nossa vida. Ele veio edificar a nossa vida. Ele não veio ser o design de interiores da nossa vida. Ele veio para ser o fundamento. Ele veio para ser estrutura. Ele veio para ser o alicerce. Ele veio para ser a pedra fundamental da nossa vida. Para isso que Jesus veio. Não veio decorar. Ele veio fundamentar. Por isso então, quando ele fala de construção aqui, ele sabe do que ele está falando. Porque ele deve ter visto José durante muitos anos edificar construções. Jesus sabia sobre edificação. Jesus sabia sobre edificação. E ele é tão forte isso, Emerson, que ele falava assim: meu pai tem preparado moradas, e eu vou para lá para preparar também. Jesus é craque em edificação, em fundamentação, não em decoração. Fala para a pessoa carinhosamente que está perto de você aí: Deus não quer decorar a tua vida. Jesus não quer decorar a sua vida. Ele quer fundamentar a sua vida. Fala para ele. Tem gente que quer que Jesus só dê uma repaginada na vida. Não é isso? Eu sei que isso não acontece aqui, amém? Só lá em Praia Grande. Mas tem gente que só quer que Jesus dê uma repaginada na vida. Jesus vem aqui, dá um tapinha no meu cabelo, né? Muda minha roupa. Não, Jesus quer mudar a nossa estrutura, o nosso fundamento. Deus enviou Jesus para nos edificar. Então, meu irmão, minha irmã, quando ele falou dessa parábola aqui, ele sabia o que ele estava falando. Então, quando Jesus compara o prudente e o tolo, ele não compara os dois na capacidade que os dois têm de construir, porque tanto o prudente como o tolo constrói algo maravilhoso. Tanto aquele que é sábio quanto aquele que é tolo, tanto o prudente como aquele que não é prudente, o insensato, eles constroem algo, eles edificam algo. Sabe, meu irmão, todo o processo de construção, de edificação bem feito, passa pelo processo de fundamentação, o processo de edificação. Então Jesus não está falando que eles não sabiam, um sabia construir e o outro não. Jesus fala que os dois construíram.
Porque Jesus não está falando da construção, Jesus está falando da falta de fundamento. Um tinha fundamento e o outro não. Jesus, quando diz então, ele diz que tanto um sábio e prudente quanto o tolo são capazes de construir. E um ponto de vista construtivo, se nós formos parar para analisar, o tolo dessa passagem aqui não tem nada a ver com uma pessoa débil, com uma pessoa incapaz. Jesus não estava dizendo isso. Jesus não estava dizendo aqui, igreja, que aquele que não sabia construir era burro. Não, ele não estava dizendo isso. O tolo aqui que Jesus está falando é o famoso esperto. Aquele cara esperto a ponto de ser malandro. E muitas vezes tolo é a pessoa inteligente. Por isso que Jesus, quando fala nessa passagem, ele não está falando de uma pessoa estulta, e sim de uma pessoa sagaz. O tolo aqui nessa passagem, igreja, é aquele e aquela que com sua esperteza, que com a sua inteligência, quer economizar nos processos, quer reduzir processos e chegar muito mais rápido nos resultados. E toda vez que eu e você, nós vamos para Jesus, querendo pegar atalhos, querendo cortar caminhos, querendo, dar um jeitinho brasileiro, nós estamos encurtando processos. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, meu irmão, minha irmã, muitas vezes a igreja fracassa, nós fracassamos, não por fazer coisas erradas, mas porque fazemos coisas certas por motivos errados. Eu vou repetir isso. Muitas vezes a nossa vida não dá certo, a nossa vida não rompe, não é porque a gente faz coisa errada, é porque a gente faz a coisa certa, com a intenção errada, com os motivos errados, e a gente quer encurtar o processo. Eu sou crente, mas isso aqui eu faço do meu jeito. Eu sou de Cristo, mas isso aqui eu não ligo muito da Bíblia não. Eu sou de Cristo, mas isso aqui eu vou empurrando com a barriga. Isso aqui é só lá atrás, na época de... Deixa eu pensar um cara bem velho da Bíblia aqui. Matusalém. Isso aqui não é para mim não. E aí a gente vai encurtando processos para querer alcançar os resultados que Deus tem para nós, pelo esforço do nosso braço. Sabe, meu irmão, tem um versículo na igreja, eu sei que aqui não, mas em outras igrejas, é muito mal interpretado. Maldito é o homem que confia no homem. E aí a gente para de confiar em todo mundo que está à nossa volta. Mas ninguém lê o resto do versículo. Maldito é o homem que confia no homem, na força do seu próprio. E aí a gente vive uma igreja que não confia nas pessoas. A gente vive uma igreja que não confia nos processos, porque Deus usa pessoas para colocar nos nossos processos. Não, mas maldito é o homem que confia no homem. Não, lê direito. Maldito é o homem que confia no homem e esquece de confiar no que Deus tem nos processos para a sua vida. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, meu irmão, minha irmã? Então muitas vezes a gente não fracassa porque faz coisa errada, a gente fracassa porque faz coisa certa pela intenção errada, pelos motivos errados, porque o certo, pelo certo, nos afasta mais rápido de Deus do que o errado. Às vezes o certo pelo certo nos afasta mais de Deus do que o que é errado. Você já viu aquele crente arrependido que não consegue nem pecar direito? Peca e depois vai, Deus me perdoa, Pai. Porque aquele que é crente, que recebeu um mínimo fundamento, ele não consegue nem pecar gostoso. É ou não é? Porque aquele que é crente, pelo menos um pouquinho, não consegue pecar gostoso, porque, tem jeito, é de Deus. Quando o Pai, Deus, eu errei, perdoa, e tem o perdão. Porque o que mais Deus faz é perdoar. Então, meu irmão, minha irmã, quem está entendendo o que eu estou falando aqui?
Então nós precisamos entender isso. Hoje a igreja brasileira não está enfrentando o seu errado, mas o grande desafio não é o que está errado na igreja, mas a compreensão, o entendimento equivocado daquilo que é certo. Porque o que é certo para Deus continua sendo certo, amém, igreja? E o errado para Deus, o século 21, continua sendo errado, amém? Então a igreja brasileira não está passando por problemas sobre aquilo que é errado, porque aquilo que é pecado a gente está careca de saber. Mas fazer o que é certo de forma equivocada é o que tem prejudicado a igreja. Sabe, irmãos e irmãs, muitas vezes nós estamos dogmatizando de tal forma o que é certo, que a gente acha que basta fazer a coisa certa, que a gente vai estar, porque faz a coisa certa, porque a gente está pensando que a nossa vida vai dar certo. Quantas vezes aqui, eu sei que não acontece isso aqui também, a gente já não disse, nossa, mas eu faço tudo direitinho, eu vou para a igreja, eu participo no ministério, eu canto, eu toco, eu prego, eu danço, e parece que minha vida não vai para frente. Eu oro, e a gente até colocou um versículo novo na Bíblia, quanto mais eu oro, parece que mais assombração me aparece. E parece que não dá certo, porque, irmão, presta atenção, o que está errado é a intenção, o que está errado é a motivação. Por isso as coisas não dão certo. Veja bem, os dois construíram uma casa, mas um teve a intenção de querer encurtar processos, e o outro teve a intenção de fazer e respeitar todos os processos. Um queria economizar, Fenner, um queria fazer mais rápido, o outro queria fazer as coisas do jeito que precisam ser feitas. Então, igreja, em nome de Jesus, nós precisamos entender que não basta fazer a coisa certa, que achamos que estaremos fazendo a coisa certa. Até porque, igreja, em nome de Jesus, uma coisa é o que é certo para mim, uma coisa é o que é certo para você, porque aquilo que é certo para você pode não ser certo para o outro, e nem o que é certo para Deus. Por isso que a gente tem que ficar com o que é certo para Deus. Porque se nós perguntarmos aqui sobre alguma coisa, se é certo ou se é errado, alguém vai falar assim, eu não acho errado, o outro vai falar assim, eu acho errado, mas para Deus, o que é certo? Então a nossa opinião pessoal e a nossa opinião emocional, ela diverge muito. Porque às vezes quando eu quero dar uma opinião, uma sugestão, se o meu emocional também não está bom, eu vou dar uma resposta que eu não quero, não é verdade? Eu posso me precipitar na resposta. Então, meu irmão, minha irmã, a gente precisa sempre focar no quê? Não é só no que Jesus faria, mas é o que Deus quer de mim, e o que a palavra diz sobre isso. Porque o lindo da palavra, Claudete, é que nós não vamos só fazer o que Jesus fazia. A palavra garante que nós vamos fazer coisas maiores. Nessa manhã na escola bíblica dominical, para os jovens eu falei isso. A gente às vezes fica endeusando Moisés, fica endeusando Elias, Eliseu. Esses caras do Antigo Testamento, eles foram tremendos, sim ou não? Mas o Espírito Santo não habitava neles, visitava eles. Sansão, quando eu olho para Sansão, eu falo, cara, esse cara deveria ser um Schwarzenegger da vida, meu. O cara devia ser um monstro. Mas aí você olha lá, o Espírito Santo visitava ele, ele fazia as coisas que ele fazia. E aí teve uma hora que o Espírito Santo parou de visitar ele, ele falou, Espírito Santo, no finalzinho da vida dele, me visita de novo, devolve a minha força. Ele não era habitação, ele era visitação. Eu falei para os jovens isso hoje. Meu desejo era sempre chegar em Moisés, esses caras do Antigo Testamento, e falar, caramba, como que você abriu o Mar Vermelho? Caramba, como foi a carruagem de fogo que te pegou? Mas eu fiquei pensando, rapaz, pode ser que um dia eles também perguntam, como é que é ser a habitação do Espírito Santo? Porque Jesus falou que, presta bem atenção, eles
recebiam o poder de Deus de forma visitativa. Nós recebemos o Espírito de Deus por habitação. Presta atenção, olha que forte isso. Habita em mim e em você, em todo aquele e aquela que crê em Jesus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Eu acho que você não entendeu isso. Nem eu entendi também. Habita em mim em você algo tão poderoso, que teve poder para ressuscitar Jesus Cristo dos mortos. O problema é que a gente espera esse Espírito que habita em nós fazer milagres em nossa vida e sinais. A gente ainda não se rendeu a Ele a tal ponto de dizer assim: começa os processos na minha vida. Cara, Elias foi demais, Moisés foi demais, mas Jesus foi superior a eles. E aí Jesus vem e fala: só pode ser piada. Vocês vão fazer as mesmas coisas que eu faço. Até aí estava bom, né, comadinho? Estava bom. Ele falou: não, só isso, nós vamos fazer coisas. Aí fica difícil de acreditar. Fica ou não fica? Ou Jesus está mentindo, ou ele é piadista, ou ele falou a verdade. E se ele falou a verdade, aí a gente precisa entender como é que vive esse negócio. Se Jesus falou a verdade, que a gente vai fazer as mesmas coisas que ele fez, e obras ainda maiores, a gente precisa entender então o que ele quer fazer na nossa vida. A gente precisa começar a entender e dizer para ele: faz, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer, constrói aquilo que o Senhor quer construir, edifica o que o Senhor quer edificar na minha vida. Porque a gente fala: faz, Senhor, na igreja, mas a igreja somos nós, a igreja sou eu e você. A gente pensa que Jesus vai fazer na parede. Eu sei que muitos querem que essa parede aqui amplie, amém? O amém foi tímido. Eu sei que alguns querem, vamos falar muitos, alguns querem que a parede amplie. Mas embora a gente queira isso, as paredes que tem que começar a cair são as do nosso ser. As barreiras do nosso ser. Os muros da nossa alma. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Tem gente aqui comigo essa noite? Tem uma igreja avivada comigo aqui essa noite? Tem uma igreja que quer ser estruturada por Jesus, fundamentada por Jesus? Fala alguma coisa aí em nome de Jesus. Tem crente pentecostal aqui ou não? Meu Deus, me faz sentir casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus é lindo. A gente precisa fazer isso, deixar que Ele molde as nossas vidas. Molde quem somos, transforme quem somos. Porque se a gente for pegar como exemplo um prédio, por exemplo, um prédio que deu certo, mas o prédio está mal fundamentado, o prédio que deu certo a olhos nus, nós vamos falar assim: nossa, que prédio lindo. Mas se ele estiver mal fundamentado, ele vai cair. Sim ou não? Agora eu quero falar aqui com as pessoas mais velhas, tá? Os mais jovens me perdoem. Pessoal que nasceu aí antes de 1998. Por quê? Por que eu quero falar com vocês? Porque assim como eu, quando a gente fala de estrutura, de prédio, vocês vão se lembrar de um prédio que era lindo. Um tal de Palace 2, lá no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca. Era lindo e todo mundo queria morar lá e só morava gente bacana lá. Mas foi mal fundamentado. E o que aconteceu com o Palace 2? Nachon, já disseram aí, ó. Aí puxou do fundo do mar, vale a pena ver de novo. Por que, meu irmão, minha irmã, não adianta nós construirmos um prédio de 10 andares e fundamentar ele como se fosse de 3 andares. Porque
aquilo que ninguém espera que aconteça vai acontecer, ele vai cair. E muitas vezes eu e você estamos muitos anos na igreja, eu e você muitas vezes estamos muito tempo servindo ao Senhor, mas a nossa fundamentação está rasa. Jesus Cristo não está de forma profunda, arraigada, alicerçada na nossa vida. Às vezes a gente ainda está um pouquinho morno para Ele, quando nós deveríamos estar quente, fervendo, queimando para Ele. Até porque os mornos Ele vai vomitar. Ou a gente assume de vez que a gente é frio, ou a gente assume de vez que a gente é quente, para a glória e o louvor dEle, porque Ele vem buscar uma igreja que glorifica Ele de forma ativa, de forma viva, de forma entusiasmada. E isso não tem nada a ver com a nossa personalidade, se somos extrovertidos ou introvertidos, mas tem a ver com o temor que temos por Ele e a sabedoria que recebemos dEle para a glória dEle. Meu irmão, minha irmã, a gente não pode ser como esse homem que construiu a casa dele na areia. Nós não podemos ser esse insensato. Eu e você não podemos construir a nossa vida de uma forma bela por fora e podre ou sem estrutura por dentro. Jesus chamou os fariseus disso. Esses caras são sepulcros caiados. Por fora é um Palace 2, mas por dentro, sepulcro caiado. Então, meu irmão, minha irmã, isso não se trata do quanto a gente conhece de Bíblia, mas o quanto a gente vive Cristo. Eu falo isso com muita certeza no meu coração, porque a letra sem o poder de Cristo não tem efeito nenhum. Pastor, que heresia. Não. Se eu não me engano, Mateus 22, 29, Jesus disse isso. Que nós temos que conhecer as Escrituras e conhecer também o quê? O poder de Deus. Não adianta só conhecer o poder e não ter entendimento das Escrituras. Não adianta só conhecer, citar a Bíblia, vomitar a Bíblia e não conhecer o poder de Deus. Jesus ainda coloca assim: errais. Quando que a gente erra? Quando conhecemos as Escrituras e não conhecemos o poder de Deus. Ou quando conhecemos também, o contrário é verdadeiro, só o poder de Deus e não conhecemos as Escrituras. Porque só conhecer as Escrituras pode gerar em mim e você soberba. E só conhecer o poder de Deus pode gerar em nós meninices. Vou repetir isso. Só conhecer o poder de Deus gera em nós meninices. E só conhecer a Escritura pode gerar em nós soberba. É aquele negócio assim, eu sei que isso nunca aconteceu aqui, tá? Só lá em Praia Grande. A gente vê um recém-convertido, no culto ele chora, ele grita, ele pula, ele dança. Aí aquele crente que conhece a Bíblia, já está na igreja há mais tempo. Isso aí é meninice, isso aí vai passar logo. Isso aí um dia acaba. Isso aí é fogo de palha. Mas o cara está no primeiro amor ali, ó, voando. Tá vendo? São dois extremos. Na verdade, a gente deveria encontrar o equilíbrio entre as duas coisas. A espontaneidade na presença e a profundidade na palavra. A espontaneidade, a liberdade na presença e a profundidade da palavra. Então, meu irmão, minha irmã, a gente precisa entender isso, viver isso. É isso que Deus quer para nós. É isso que Deus espera de nós. Porque se nós formos parar para perceber hoje, do ponto de vista comercial que as pessoas têm vivido na nossa sociedade, na nossa geração, a sacada é construir sobre areia. É querer as coisas que não vão custar muito. É querer as coisas que vão ter menos tempo, menos recursos. Entregar um produto perecível.
que vai alimentar apenas um processo comercial de velocidade. Parece que às vezes eu e você, nós não somos filhos de Deus. Parece que nós somos consumistas de culto, consumistas de eventos, consumistas de atividade. Porque a gente vai na igreja para receber algo de Deus, como se nós fôssemos consumistas. Como se, hoje eu vou consumir um culto ali. E a gente quer parar de entender, e as coisas estão indo nesse ritmo. Isso às vezes pode parecer até inteligente. Eu vou lá na igreja, eu vou consumir algo de Deus, mas isso não é sábio, porque Deus quer trabalhar em nosso interior, Deus quer trabalhar no nosso caráter, Deus quer moldar quem nós somos. Tem coisa que não é o demônio, tem coisa que é o desvio do nosso caráter. Eu não sou daqueles, irmão, que vê demônio em tudo, mas também não sou daqueles que não vê demônio em nada. Meu irmão, minha irmã, preste atenção, tem coisas espirituais subjetivas e elas existem. Nós não podemos fingir que não existe, mas tem coisas também que a gente que não quer cooperar. É ou não é? Eu sei que isso não acontece aqui, amém, irmão? Só na Praia Grande acontece isso, tá bom, Erson? Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, eu estava conversando com o Dilson esses dias, eu estava meditando, hoje é culto de ceia, eu estava meditando no texto que Paulo escreve para a igreja de Corinto, lá no capítulo 11, falando sobre a ceia, e o Espírito Santo ministrou algo forte no meu coração, compartilhei com o Dilson, compartilhei também com o Renan, num café que nós estávamos tomando. Eu falei assim, cara, Deus ministrou algo tão forte, tão bonito para mim sobre o texto de 1 Coríntios, que assim como existe uma casa, duas casas, uma que foi construída sobre a rocha e outra que foi construída sobre a areia, existe também naquele texto de Paulo duas mesas. O Espírito Santo me mostrou duas mesas, uma mesa que é uma mesa do Senhor, amém? E a outra mesa que é da igreja. Paulo está falando de duas mesas ali. Paulo está falando, olha, você não tem comida na sua casa? O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, você não está comendo na sua casa? Você não está se alimentando de Cristo na sua casa? Você não está entrando na porta do seu quarto e entrando na mesa com Deus e se alimentando de Cristo lá? De modo que quando você vem para a igreja, você vem só para consumir. E aí você comete exageros, você come e deixa os outros passar fome. Quando na verdade, nós temos que na mesa da igreja repartir. E não consumir. E aí Paulo vem e fala, porque o que eu recebi do Senhor, no meu momento secreto, e também vos entreguei, na mesa da igreja, reparti. Ele tomou o pão e tendo dado graças, disse. Gente, Jesus nunca consumiu nada, Jesus sempre repartiu tudo. Dava graça e repartia, dava graça e repartia, dava graça e repartia. Se você quer consumir algo de Deus, entra no teu quarto, dobra o teu joelho, consome a presença dele lá e seja consumido por ela. Você não entendeu isso, eu vou repetir isso. Se você quer consumir algo gospel, abre a porta do teu quarto, entra nele, fecha lá, desliga o celular, fala com ninguém, fala, Deus, agora eu e você, eu quero te consumir, e que o Senhor também me consoma. Para quando a gente vir aqui, meu irmão, minha irmã, a gente vem para repartir. A gente vem para repartir. Igreja é lugar de repartir, é lugar de você ver o irmão, irmão, posso orar por você? Irmão, lembrei de você hoje, eu estou aqui hoje, já que estamos aqui, vamos orar junto. Irmão, Deus tem uma palavra para você, e liberar e repartir com o outro aquilo que Deus deu no secreto. Deus tem mudado muito a minha mentalidade, irmão. Deixa eu compartilhar um pecado aqui. Vocês me permitem? Sei que o horário está avançado. Mas eu era daqueles caras que falavam assim, eu não aguento ver ministro de louvor pregando também na hora do culto. Isso consome muita hora, vai ter palavra daqui a pouco. Por que todo louvor o cara tem que dar uma palavra, a ministra tem que pregar? Eu era um cara assim. Isso, o culto acaba tarde, já a pregação já é demorada. Aí além de cantar, tem que lá. Não, porque a música está na Bíblia. Flávia, não estou reclamando de você, tá? Presta atenção, deixa eu concluir, para não ficar mal entendido. E eu conversava isso com a pastora Thaís. Mas quando Deus falou comigo dessas duas mesas,
Faz todo sentido o que o irmão está ministrando, que a irmã está ministrando, que recebeu no secreto. Compartilhar conosco. Mas veja bem, o que recebeu no secreto. Não o que a emoção diz e não porque precisa falar. Porque quando a gente não tem o que falar, é melhor a gente... Eu quando subo aqui eu falo, Senhor, se o Senhor não me der uma palavra eu não vou. Não vou. Porque eu tenho muito temor a isso. Eu não posso só pregar porque é minha profissão. Até porque ser pastor não é profissão. Está entendendo? Aqui é vocação. Já teve dias que a pastora está chegando e me diz, eu não quero pregar. Já teve dias que eu falei para ela, não quero pregar. Eu falei, Senhor, eu vou subir pela misericórdia do Senhor. Não quero ir. E Deus me dá uma palavra na hora do louvor, na hora do culto. Essa é a melhor palavra que eu já preguei na minha vida. Porque ela serviu primeiro para mim. Preste bem atenção, igreja. Nós não temos que falar porque precisamos falar. Deus em todo tempo está falando. É a gente que não está sensível para ouvir a Deus. Parece às vezes que a gente ouve mais a tentação, mais o diabo, do que Deus. Será que Deus está calado? E assim, não, Ele está falando. É que a gente precisa ir para a mesa com Ele. Com Ele a gente se alimenta. A mesa do Senhor a gente se alimenta. Mas a mesa da igreja a gente reparte. A gente reparte. Aqui é o lugar onde você tem que deixar os seus dons fluírem. Com a palavra. Dada por Ele. Na mesa com Ele. Senão vira bagunça. Amém? E as coisas do Senhor são coisas sérias e importantes. A gente precisa ter temor, sabedoria. A gente não pode ser imprudente construir as coisas na areia. Amém? Concluindo. Hoje então eu não ligo que os irmãos falem no louvor. Amém? Não ligo. Esses dias mesmo, no primeiro culto aqui, o Silas liberou uma palavra que confirmou o tema da igreja para nós. A gente estava precisando ouvir uma confirmação de Deus. E o Silas falou aqui, olha, Deus não tem um tempo novo. Porque era o que eu queria. Que a pastora queria. Deus está continuando o processo. Eu olhei para ela, ela olhou para mim e falei, é isso. É a resposta que a gente precisava. Porque aqui, igreja, em nome de Jesus, não existe ninguém melhor do que ninguém. Não existe. Nós somos corpo, membros uns dos outros. Embora o dedinho do pé esteja lá longe do coração. Quando o coração se alegra, o dedinho do pé se alegra. Está entendendo? Ah, mas eu me sinto o dedinho do pé na igreja mais pequeno. Não, irmão. Sem o dedinho do pé, sem o dedão, a gente se desequilibra. Nós precisamos uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros. Eu preciso de vocês. Vocês precisam de mim. E nós precisamos de Jesus. Nós somos membros, nós somos um corpo. Nós somos um time. Quando um ganha, todos celebram. A vitória de um é a vitória de todos. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, nós vamos construir no ano de 2022, se Deus permitir, e você também, e eu também, algo grande para Deus. E não é algo grande com as paredes da igreja apenas, é algo grande dentro de nós, para fazer as obras que Jesus Cristo fez, e obras ainda maiores. Deus nos chama para uma grande comissão, não para uma grande omissão. A gente não pode ser omisso com quem Deus é, com quem Jesus Cristo é e quem nós somos nele. Não podemos negar aquilo que somos e quem Ele é e
do que Ele tem dado para nós. Irmão, tem um coração batendo aí em você? Tem fôlego nos seus pulmões aí? Você tem um espírito aí? Tem um corpo aí? Amém? Então Deus quer fazer algo poderoso, quer fundamentar algo, edificar algo poderoso na sua vida. Antigamente, não sei se o Ministério de Louvor conhece, mas é uma música antiga também. A gente cantava muito na igreja. A música dizia assim: edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde seu Espírito possa sempre estar. Veja bem, não é visitar, é sempre estar. Quero ser... Alguém sabe aí, eu estou ouvindo aí, ó. Ser cheio de sua glória, respirar em tua presença, caminho em vitória. Tua vida em mim, minha vida em ti. É isso que Deus quer fazer. Deus não quer que a gente fuja dos processos que Ele tem de edificação sobre as nossas vidas. Irmão, irmã, onde nós temos que construir a nossa casa? Sob a rocha. E o que é essa rocha? Jesus Cristo e a palavra dEle. Porque Ele disse: a rocha é a minha palavra, e aquele que pratica essa palavra constrói a sua casa sobre a rocha. Se coloque em pé, vamos orar.